Salve, rapaziada. Falar aqui sobre a rodada do final de semana, né? Tivemos Espanhol, Brasileirão. Vou dar uma focada no Barcelona, que eu acho mais interessante, porque se eu for falar do Corinthians, eu até pretendo fazer um vídeo sobre o Corinthians. Até pretendo, porque mandaram o Dorival embora, perdeu pro Internacional, um jogo horrível. Mas vou focar esse vídeo aqui no Barcelona, porque é uma sequência aí das mais difíceis, né? É a mais difícil, sem dúvida, até agora. Vai enfrentar o Atlético de Madrid 3 vezes e já enfrentou a primeira. Pelo Espanhol, um jogo cheio de polêmicas, como já é de se esperar. Vou ter certeza, uma das certezas que você tem na vida é Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Qualquer jogo que esses caras vão se enfrentar vai ter polêmica, seja pela La Liga, pela Copa do Rei, por Champions League, independente de qual competição, vai ter polêmica, e polêmica pesada, que provavelmente interfere no resultado do jogo. Que, ao meu ponto de ver, ao meu modo, foi o que interferiu também na vitória do Barcelona. O Atlético de Madrid também poupou jogadores. Simeone claramente poupou os principais titulares ali, alguns deles, muitos deles na verdade, de posições bem específicas. Os caras, muitos deles nem entraram nem no segundo tempo, quando o time estava precisando. O Simeone claramente já abandonou o Campeonato Espanhol e está depositando todas as suas fichas de fato na Champions League. Poupou Álvares, Lukman não entrou no jogo, Llorente, lateral também não, até o Ruggeri. O Ruggeri eu não sei se ele tá machucado ou se ele foi poupado, vou até dar uma olhada aqui. Eu acho que ele tá machucado, o Ruggeri, que é o titular da lateral esquerda, né? Tanto que a lateral esquerda foi realmente o grande ponto desse jogo, que o Lamine Yamal, ele destruiu o jogo, cara. Você olha lá na nota dele, a nota dele tá baixíssima a nota dele. Mas em questão de bola jogada, pra quem assistiu o jogo, cara, o moleque destruiu o jogo. Até que no 365 tá boa a nota dele, tá 7.7. Eu daria uma nota 8 ali, pelo que ele jogou. Deixa eu ver aqui se o Ruggeri tá machucado. Não, o Ruggeri foi poupado mesmo ou nem entrou? Não, entrou no segundo tempo, é verdade. Foi poupado o Ruggeri. O Jimenez entrou no segundo tempo também, o zagueiro titular. Até o Ranco, né, cara? Eu acho que o Ranco também ele é titular, né? Não. Ele deu uma falha grotesca aí em um certo jogo, né? Eu acho que até o Ranco ele é titular, zagueiro. Machucados ali mesmo do Atlético, tá o Johnny Cardoso, que pode ser que volte pro, pro jogo da Champions agora de quarta-feira. O Black, né? Mas o goleiro Musso é bom. E o Atlético poupou esses caras, jogando no Metropolitano, jogando com a sua torcida. Ele se deu ao luxo, né, de poupar e quase que sai com um resultado positivo. No meu ponto de ver, se o juiz tivesse expulsado o Gerard Martin no começo do segundo tempo, que eu teria expulsado, para mim foi um erro não ter expulsado, teriam empatado. Dificilmente o Barcelona conseguiria fazer um gol. Tanto que com um jogador a mais, o Barcelona teve dificuldade no segundo tempo inteiro de chegar. Entrou Ferran Torres, jogou mal demais Ferran Torres, perdeu uns dois gols ali. Entrou Lewandowski, mas já no finalzinho não teve muito o que fazer ali. A volta do Koundé também. Koundé tava machucado, voltou a jogar ali no segundo tempo. Um retorno importante. Araújo saiu machucado e Mark Bernal saiu machucado. Eu não tenho informações do Mark Bernal se realmente foi uma lesão ou foi poupando o jogador. Eu espero que tenha sido poupando, porque o Barcelona vai ficar sem opções nenhuma para Champions League ali no meio-campo. O De Jong ainda não tá pronto, tá se recuperando também. Já. O Bernal já aparece fora, parece como dúvida. Não aparece nem como machucado, parece como dúvida também. Ali o Barcelona perde muito no meio-campo, né? Já tá sem o De Jong por lesão, sem o Rafinha também, segundo melhor jogador do time, ou o terceiro. Depende de como você veja ele e o Pedri, a posição dos dois.
mas bem desfalcado o Barcelona, que já não tem peça de reposição, né? Pra falar a verdade, o Rashford ele veio pra acabar sendo uma peça de reposição pro ataque, que podia jogar tanto de centroavante quanto de ponta, tanto pela direita quanto pela esquerda. Até de meio atacante ali pelo meio também, uma loucura pode colocar ele. Mas não é característica dele isso. Cancelo, falar um pouco do Cancelo. Cancelo é absurdo. Eu acho que o Barcelona tem a obrigação de contratar o João Cancelo. Obrigação total, 15 milhões de euros ali, pelo que eu vi. É isso que estão pedindo por ele. É, tem que contratar na hora, cara. Um jogador que faz muita diferença, cara. A jogada do segundo gol, jogadaça dele. Ele aposentou a Almada ali. Ele joga com o pé invertido, joga nas duas laterais, cara. Ele joga muito bem nas duas laterais. Defendendo, de fato, defendendo ele não é dos melhores. Defendendo, mas atacando, ele é um dos melhores laterais ofensivos do mundo. Isso é fato. Tem um temperamento, sim, difícil de lidar. É, no próprio Ailau, no Manchester City com o Guardiola. Não, nunca foi fácil. No Bayern de Munique também, se eu não me engano, ele passou por lá também. Se eu não me engano, também teve algumas questões com ele lá, extra-campo. Mas no Barcelona nunca teve essa questão, eu acho, extra-campo dele. Porque sempre foi um clube que ele quis jogar, ele sempre quis jogar no Barça. Tanto que esse empréstimo dele, ele se colocou muito à disposição para vir pro Barcelona nesse empréstimo. É, e ele já disse, já declara, claro, a sua torcida pelo clube, diz torcedor do clube, e que quer ficar, né? Pra mim é uma contratação que tem que ser feita. Não faz sentido tirar ele pra colocar o Balde, mesmo que o Balde esteja voltando de lesão. A não ser que você pegue o Koundé e jogue pra zagueiro. Joga com o Barcy e Koundé, ou Gerard Martin, Koundé, talvez. Aí joga o Cancelo pela direita e o Balde pela esquerda. Mas o Cancelo tá jogando tão bem ali pela esquerda, cara. Tá sendo tipo, ele corta pra dentro. Ele tá jogando muito bem, assim. Tanto que na jogada do gol, pra cima do Almada ali, que ele vai pro fundo, aí ele ameaça, ele corta pra dentro e dá uma paulada no gol. O Musso espalma, a bola bate ali no peito, no ombro do Lewandowski e faz o gol meio que sem querer, aquele gol de centroavante mesmo, né? Que o Lewandowski cansou de fazer na carreira. Que a bola bate nele e entra no gol, mesmo sem a intenção ali. E o Rashford também acabou ganhando a melhor nota do jogo aqui por parte do Barcelona. Eu acho que talvez tenha sido eleito o melhor do jogo ali, o Rashford. Fez um golaço também, uma tabelinha ali. Uma tabelinha, não lembro com quem que ele fez a tabela. Não me lembro agora com quem foi a tabela. Mas acabou saindo de frente pro goleiro e finalizando forte ali. Fez um golaço o Rashford. E é o que o Barcelona precisa. Nessa ausência do Rafinha, precisa desse cara, do Rashford. Pra chamar responsabilidade, pra partir pra cima, pra realmente vestir essa camisa. É, pelo que eu vi falar de alguns valores, não vou lembrar ao certo dos valores que aparentemente o Knight pedia, né? Pelo Rashford, pela compra dele. E girava em torno, acho, não sei, de 60 milhões ou 50 milhões de euros ali por ele. Eu acho muito dinheiro. É um jogador que entrega um certo resultado, sim. Mas ainda assim é muito dinheiro. Não dá pra negar, é muito dinheiro. Principalmente pro Barcelona que vem passando por essas questões financeiras, né? Muito fair play ali. O Barcelona ele tem dinheiro, não que ele não tenha dinheiro. Ele deve muito também. Ele é o clube que mais deve no mundo. Mas ele tem dinheiro, só que ele não pode ficar usando esse dinheiro à vontade por conta do fair play de muitas coisas que aconteceram ali, né, na Espanha. E o Camp Nou voltando agora, né, a sua capacidade quase máxima ali, falta só liberar o anel superior. Vai ser coisa, pelo que eu vi, vai passar de 100 mil torcedores ali, pelas fontes que eu vi ali. Vai ser o maior estádio da Europa de novo, o Camp Nou. E é a maior fonte de renda do clube, né? Absurda a fonte de renda do clube. Imagina, mais de 100 mil torcedores ali, todos os jogos da temporada ali. É absurda a renda. E agora vamos focar, né? Já falei sobre. Na verdade, não falei, né, sobre a partida como que ela foi, falei só de algumas questões. A partida do Barcelona foi bem ruim, assim, em alguns pontos pra mim. Se o juiz tivesse expulsado o Gerard Martin, que era pra ter expulsado, ficaria 10 contra 10 no segundo tempo ali. E o Barcelona não venceria pra mim. Não venceria, só venceu porque o juiz realmente não expulsou o Gerard Martin.
O Yamal destruiu o jogo ali pra cima do Nico Gonzalez. O Nico que não é lateral, né? Ele não é lateral, ele é ponta direita. Foi um improviso ali, uma loucura que o Simeone fez e claramente viu que não dá certo. Viu que não tem como. Que é loucura fazer isso contra o Barcelona, principalmente no lado do Lamine Yamal, né? Foi expulso num lance que, cara, ficou se discutindo muito se era vermelho direto, se era amarelo. Pra mim, pouco importa em relação ao jogo em si. Pra questão de continuidade da temporada, importa bastante, porque aí a punição muda. Mas em relação ao jogo em si, pouco importa, porque de qualquer forma ele ia ser expulso. Ou tomando segundo amarelo ou tomando vermelho direto. Simeone fez um bonito gol ali também. Gol de empate. Na verdade, o primeiro gol da partida foi do Simeone, do Atlético. Aí o Barcelona logo empata com o Rashford. No finalzinho faz o gol com o Leva, ali no bate-rebate da jogada do Cancelo. Eu tô. Não sei se vocês perceberam, eu tô meio gripado, velho. Peguei uma gripe recentemente aqui. Tô passando por uns maus bocados aqui com essa gripe. Até que eu nem fiz vídeo ontem. Por parte do Barcelona, cara, vai ser difícil ali esses dois jogos de Champions League contra o Atlético, porque, igual eu falei, o Barça não tem peça de reposição. Você tá sem De Jong, sem Rafinha e possivelmente sem o Bernal. Não tem peça de reposição. Não é igual um Manchester City, até o próprio Real Madrid tem, um Bayern de Munique, um Arsenal, que esses caras têm peça para repor, tem jogadores para repor. O Barcelona não tem. Se não tem esses caras, começa a trazer molecada da base, ou entra lá um cara que não é garantido, igual o Ferran Torres, o próprio Dani Olmo também. É uma grande incógnita, tem dia que joga, tem dia que não joga. E ultimamente vem jogando bem menos do que. Vem não jogando bem menos, né? Do que antes. Antes ele até teve uma fase boa no começo e ele era tipo, tinha jogo que jogava e tinha jogo que não jogava. E ele até jogava bem em mais jogos, sabe? Tinha mais jogos, tinha jogos que ele fazia nada e tinha jogos que ele jogava muito bem. E essa constância de jogos que ele jogava muito bem era maior. Agora até diminuiu. Tá na fase bem ruim o Dani Olmo. A sorte do torcedor é que o Fermin Lopes, né? Tá bem, destruiu contra o Newcastle. E tá bem fisicamente para ir contra o Atlético. Vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil. Eu acredito que dá para passar, mesmo sem o Rafinha. Acredito que dá para passar. Só que vai depender muito desses, eu vou falar três caras ali. Pedro, Fermin e Lamine Yamal ali. Acho que vai depender muito desses caras ali. Se o Lamine Yamal decidir não jogar ou não conseguir, né? Não que ele vai decidir, mas que ele tipo não conseguir, o Atlético conseguir de fato anular ele, vai ficar muito difícil pro Barcelona, porque do outro lado não vai ter o Rafinha, né? Vai ter o Rashford, que pode se apoiar, né, nesse bom jogo que ele fez contra a La Liga, na La Liga contra o Atlético. Então ele deve se apoiar nesse jogo aí para tentar resolver. Não é dos piores adversários. Real Madrid seria mais difícil, mesmo o Barça tendo bom histórico, né? O Real Madrid sendo freguês histórico do Barça aí. Mas podia pegar Bayern de Munique, podia pegar PSG, até o Liverpool. Liverpool é aquela coisa, né? Na Champions jogou muito, mas nossa, tomou um sapeco do Manchester City na Copa da Inglaterra. O Bayern de Munique também é loucura, né? PSG. Então, dos adversários, cara, não é o mais forte, mas também não é o mais fraco. Eu acho que dá pra passar. Não é nenhuma loucura o Barça passar. Acho que até é favorito, mesmo com a ausência do. Com a ausência do Rafinha, não sei se eu coloco como favorito, não. O Atlético tem um time cardido, cara. Vai jogar, como eu falei no começo, né? Que ele poupou os jogadores. Vai jogar o Lukman, vai jogar o Álvares, Llorente, o Ruggeri ali. É um time embaçado do Atlético. Pouco se fala do Atlético, mas toda temporada os caras gastam muito dinheiro, velho. Trouxeram o Álvares, trouxeram o Lukman, trouxeram o Ruggeri, trouxeram o Baena, camisa 10, que até agora não tem feito grandes jogos, mas qualidade demais do cara. O próprio Sorloth, trouxeram o Almada. Os caras investem muito dinheiro, velho. Pouco se fala do Johnny Cardoso também, veio do Betis. Pouco se fala do Atlético, mas os caras gastam grana, velho. É que o Simeone é aquela coisa, né, mano? É teimoso igual um burro. Igual um jumento, mas
Ele tem aquele estilo de jogo dele que ele não abre mão nem a pau, mas se o Atlético de Madrid caísse na mão de um cara ofensivo, um cara no estilo bem estilo espanhol mesmo, esse time ia ficar bem mais embaçado ali no meu ponto de vista ali. É, que os caras têm pacto eterno, né? Contrato vitalício com o Simeone ali, então é um jogo que acaba não favorecendo muito os atacantes, ele, principalmente o Álvares. O Álvares sofre um pouco, né? Com esse estilo de jogo do Atlético ali. Vai ser um jogo difícil da quarta-feira. É, acredito que o Barça vai ser o primeiro no Camp Nou, o segundo no Metropolitano. É, acredito que dá pra passar. Se passar, provavelmente pega o Arsenal na semi, caso se passe. E numa final ali vai ser peixe grande na final, porque a outra chave é a chave dos peixe grande, né? Real Madrid, Bayern, PSG, Liverpool. Aquela outra chave ali tá embaçada, viu? Rapaz do céu. Essa Champions tá daquele jeito. O Arsenal pegou o Sporting ali, pegou uma mamata do Sporting ali, facinho de passar ali. Tranquilo demais. Dá pra passar de boa o Arsenal. Vamos esperar pelo jogo ali, cara, mas vai ser um jogo difícil, como eu falei. O Barça não tem peça de reposição. Tá sem o Rafinha, tá sem o De Jong, tá sem o. Possivelmente sem o Bernal. Vai ser um jogo complicado ali pro Barça. Vamos acompanhar aí, rapaziada. Valeu, agradeço por acompanhar o vídeo aí. Curte, compartilha. Um vídeo pra trazer um pouquinho do pré-jogo, né? Do Atlético e Barça ali. Já foi o primeiro jogo desses três, né, confrontos que eles vão se enfrentar aí. O primeiro já foi. E agora vai vir os dois de Champions League, né? Os mais importantes ali. Valeu, rapaziada. É isso aí, tamo junto.